Há um ponto na jornada em que o conhecimento deixa de ser coleção e passa a ser combustão. Até então, os arquétipos são como mapas cuidadosamente estudados sobre uma mesa, o herói marcado em vermelho, o sábio em linhas precisas, a sombra desenhada com traços densos e inquietantes. Você entende o terreno, reconhece os símbolos, talvez até admire a beleza do sistema. Mas nada disso, por si só, move um único passo dentro de você. A verdadeira virada acontece quando o mapa é dobrado e guardado, e os pés finalmente tocam o chão da experiência. Viver os arquétipos não é representá-los como máscaras teatrais, nem forçar comportamentos idealizados como quem veste uma fantasia mal ajustada. Trata-se de reconhecer que essas forças já habitam o interior, como correntes subterrâneas esperando um gesto de consciência para emergirem. O herói não é alguém que você imita, é uma possibilidade que se acende quando a vida exige coragem, e, mesmo tremendo, você avança. O sábio não é uma pose de serenidade, é o espaço silencioso que se abre quando você suspende o impulso automático de reagir e permite que a realidade se revele antes de ser julgada. E a sombra não é um inimigo a ser derrotado, mas um território esquecido que começa a falar quando você tem a honestidade de escutar o que evitou por tanto tempo. Nesse estágio, a prática deixa de ser externa e se torna íntima, quase invisível. Não há aplausos quando você escolhe não responder uma provocação. Não há reconhecimento imediato quando você admite, em silêncio, uma falha que preferia esconder. E, ainda assim, é justamente nesses micromomentos que a transformação ganha densidade. Cada escolha consciente funciona como um pequeno gesto alquímico, o impulso bruto é observado, atravessado e, aos poucos, refinado. A alquimia dos arquétipos não ocorre em grandes eventos dramáticos, mas na repetição quase imperceptível de atitudes que reconfiguram o modo como você se relaciona consigo mesmo e com o mundo. O medo, por exemplo, deixa de ser apenas um obstáculo e passa a ser um portal. Ao invés de evitá-lo, você o reconhece como limiar onde o herói pode surgir. A dúvida, antes vista como fraqueza, torna-se o campo fértil onde o sábio investiga com paciência. E os erros, que carregavam o peso da culpa, começam a revelar a linguagem crua da sombra, pedindo integração em vez de negação. Esse processo exige uma qualidade rara de presença. Não é possível encarnar um arquétipo de forma automática, porque a automatização pertence ao reino do inconsciente. Integrar é, essencialmente, tornar consciente aquilo que antes operava nas sombras. É perceber o momento exato em que você poderia fugir, mas escolhe ficar. O instante em que poderia atacar, mas decide compreender. O segundo preciso em que poderia se esconder, mas resolve se mostrar. Com o tempo, algo curioso acontece. Os arquétipos deixam de parecer entidades separadas e passam a se comportar como aspectos de um mesmo organismo interior. O herói sem o sábio torna-se impulsivo. O sábio sem o herói se dissolve em contemplação estéril. A recusa da sombra fragiliza ambos, pois cria pontos cegos que distorcem qualquer ação. A integração verdadeira, portanto, não é a ativação isolada de um padrão, mas a harmonização dinâmica entre eles. É nesse ponto que a ideia de transformação ganha um novo significado. Não se trata mais de se tornar alguém diferente, mas de se tornar mais inteiro. Como se partes dispersas, antes em conflito ou abandono, começassem a se reconhecer e a cooperar. O resultado não é perfeição, mas coerência. Uma sensação de alinhamento interno que não depende de circunstâncias externas para se sustentar. Viver os arquétipos é, em última instância, um ato de responsabilidade radical. Porque, uma vez que você enxerga esses padrões operando dentro de si, já não pode alegar ignorância. Cada reação passa a carregar uma escolha implícita, permanecer no automático ou assumir a autoria da própria experiência. E é exatamente nessa escolha, repetida dia após dia, que a alquimia deixa de ser metáfora e se torna realidade viva. Não há atalhos, nem fórmulas prontas. Há apenas o caminho sendo construído enquanto você caminha, passo a passo, decisão a decisão.
E, em algum momento, quase sem perceber, aquilo que começou como estudo se torna natureza. O herói age sem precisar ser convocado. O sábio observa sem esforço. A sombra dialoga sem resistência. E então você entende, os arquétipos nunca foram algo que você precisava alcançar. Eles eram o idioma profundo daquilo que você sempre foi, esperando para ser finalmente vivido.